Antes de começar essa história, deixa eu te pedir uma coisa. Eu quero saber de onde você está me assistindo agora. Escreve aqui nos comentários o seu estado e sua cidade, porque eu sempre gosto de ver até onde essas histórias chegam. Por favor, não me deixa morrer aqui, disse a grávida desnutrida, acorrentada numa pedra no meio do nada. Tem coisa que só a estrada ensina. Não é sabedoria de livro. Não é conselho de pai. É aquela lição que vem devagar, quilômetro por quilômetro, no silêncio que fica entre uma cidade e outra, quando o rádio cansa e a gente desliga. É o tipo de entendimento que dói um pouco enquanto entra, como um osso que quebrou torto e precisou ser quebrado de novo para sarar direito. Meu nome é Dário Mendes Cavalcante, 51 anos, natural de Pires do Rio, Goiás, caminhoneiro há 23 anos, separado há 4, pai ausente há mais tempo do que eu tenho coragem de contar. Isso é o que eu sou no papel. Na prática, sou um homem que aprendeu a trocar quilometragem por sentimento. Quanto mais longe eu chegava, menos eu precisava pensar. Funcionava assim por muito tempo. A Sulamita, meu Scania vermelho de 2009, que já rodou tanto que a pintura desbotou de um lado só, do lado que pega sol da tarde. Ela era minha casa, meu silêncio, minha desculpa. Enquanto eu tivesse carga para entregar, eu tinha motivo para não estar em lugar nenhum que exigisse de mim. Minha filha, a Rebeca, tem 17 anos. Mora com a mãe em Anápolis. Na última vez que a vi pessoalmente, foi no aniversário de 15 dela, quando eu cheguei atrasado 2 horas porque tinha emplacado numa fila da PRF na saída de Uberlândia. Ela não brigou comigo, não chorou. Só me olhou com aqueles olhos castanhos dela, iguais aos da minha mãe, que já se foi, e disse: "Tudo bem, pai, eu já sabia que você ia atrasar. Não tem nada no mundo que doa mais do que quando seu filho para de se surpreender com a sua ausência. Mas isso é outra história. Ou talvez seja a mesma, contada por outro ângulo. Naquela quinta-feira de outubro, eu saía de Palmas com carga de material de construção para Imperatriz, no Maranhão. Rota simples, pegar a TO 010 até a BR 153, seguir norte, cruzar o Tocantins todo, entrar no Maranhão pela ponte sobre o rio Tocantins em estreito e chegar. Tinha feito esse percurso dezenas de vezes. Conheço cada curva, cada buraco, cada posto de combustível que presta e qual não presta entre Guaraí e Colinas. O dia começou quente. Outubro no Tocantins tem esse calor diferente. Não é o calor úmido do litoral, nem o seco do cerrado de agosto. É um calor que anuncia, que avisa que a chuva vai chegar, mas ainda não chegou. E nesse meio tempo, o mundo ferve numa tensão que você sente na pele como pressão de sangue alta. As cigarras berravam dos 2 lados da estrada como se estivessem com pressa. O asfalto ondulava lá na frente naquele espelho de calor que a gente aprende a ignorar, mas nunca deixa de ver. Eu estava tomando o 2º café da garrafa térmica, braço esticado no apoio da janela, vento quente batendo no rosto. Luiz Gonzaga no rádio Bluetooth, aquele som arranhado de sanfona que minha mãe colocava todo domingo de manhã quando eu era criança. Eu gosto de ouvir porque ela fica um pouco menos morta quando a música dela toca. Passava das 14 horas quando saí da cidade de Guaraí e peguei o trecho que corta o Cerrado Fechado. É um pedaço da BR-153 que sempre me deixa quieto. Não tem acostamento largo, não tem muita sombra, e dos 2 lados, a vegetação do cerrado se fecha numa parede retorcida de árvores baixas e galhos secos. Parece que a estrada foi aberta com força ali, contra a vontade da terra. É bonito de um jeito áspero. Uns 30 quilômetros depois de Guaraí, tem uma saída para a estrada vicinal que vai para um vilarejo chamado Córrego Fundo. Não é nome oficial, é apelido de comunidade rural, daquelas que aparecem no GPS como ponto genérico. E na realidade são 10 casas, uma igrejinha e um bar com sinuca. Já parei ali uma vez, anos atrás, para pedir informação. Não tinha motivo para parar de novo.
Mas eu parei, não por vontade. Parei porque a sulamita puxou para a direita de repente, aquele tranco que a gente reconhece no estômago antes de entender na cabeça, e eu ouvi o barulho inconfundível de pneu murcho arrastando no asfalto. Palavrão na boca, reduzi, acendi o pisca-alerta, fui saindo devagar até a entrada da vicinal e estacionei na sombra rala de uma amendoeira que tinha nascido na beira da cerca. Desci, xingando baixo. Pneu traseiro direito, furado de vez. Já estava na aba, sem pressão nenhuma. Arranhei a nuca, olhei para o sol, fiz as contas. Ia levar uns 40 minutos para trocar, mais uns 20 de folga, enquanto esperava esfriar o suficiente para trabalhar sem queimar a mão. 1 hora perdida, talvez mais. Abri o compartimento do estepe, comecei a tirar o macaco e as chaves. O calor subia do asfalto em ondas e as cigarras não paravam um segundo. Lá no fundo, pelo corredor de cerrado que a vicinal abria, um gavião carcará pousou num galho e ficou me olhando com aquela arrogância de quem não deve satisfação a ninguém. Foi quando eu ouvi. Fraco. Quase nada. Como se o vento tivesse carregado um pedaço de voz de muito longe e depositado pertinho do meu ouvido por acidente. Parei. Segurei a chave de roda no ar. Fiquei quieto. O cerrado tem um som próprio. Cigarra, vento nas folhas secas, de vez em quando o estalo de um galho. Mas aquilo que eu ouvi não era nada disso. Era humano. Era fraco como chama de vela com janela aberta, mas era humano. Larguei a chave no chão e fui na direção do som. A vicinal de terra batida seguia reto por uns 200 metros antes de fazer uma curva. Nas margens, o cerrado se fechava. O chão estava rachado de seco, cor de argila velha, e meus passos levantavam um pó fino que ficava suspenso no ar parado. Fui devagar, sem entender bem por que eu estava indo. Devia ter ficado com o pneu. Devia ter ignorado. Mas a voz veio de novo, mais perto agora, e desta vez eu entendi uma palavra: água. Dobrei a curva e parei. Do lado esquerdo da estrada, onde o terreno descia uns 3 metros por um barranco coberto de capim seco, havia um aglomerado de pedras grandes, do tipo que o cerrado cria sem explicação, afloramentos de rocha cor de ferrugem que surgem do chão como se a terra tivesse empurrado para fora o que não queria mais guardar. As pedras formavam uma espécie de recuo natural, quase uma toca sem teto, com sombra parcial no final da tarde, e ali, no meio das pedras, havia uma mulher, sentada no chão, encostada na pedra maior, com o ventre de grávida avançada projetado para frente de um jeito que doía de ver. Magra demais em todo o resto, braços finos, rosto encovado, a pele escura e ressecada de quem ficou no sol sem proteção por tempo demais. Os cabelos pretos estavam colados no rosto de suor e poeira. Os lábios rachados. E no pulso direito dela havia uma corrente. Não era imaginação minha. Era uma corrente de metal, grossa, do tipo que se usa em porteira de fazenda. Presa no pulso dela com um cadeado simples, e a outra ponta enrolada e trancada numa argola de ferro que alguém tinha cravado na fenda da pedra. O tipo de trabalho que se faz com marreta e paciência. O tipo de coisa que não acontece por acidente. Alguém tinha acorrentado aquela mulher ali, com premeditação, com ferramenta, com intenção. Eu desci o barranco sem pensar. Escorreguei na metade, me segurei num galho que quase cedeu. Continuei. Quando cheguei perto dela e agachei, ela abriu os olhos. E eu vi que eram escuros, fundos, e que dentro deles havia um cansaço que ia além do corpo. Era o cansaço de quem ficou esperando por um tempo que já tinha deixado de contar. Ela me olhou por uns 3 segundos sem falar. Depois, com uma voz que saiu de algum lugar muito fundo e muito exausto, ela disse as palavras que desde então eu não consigo mais tirar de dentro de mim. Não importa quantos quilômetros eu rode, não importa quantas madrugadas passem. Por favor, não me deixa morrer aqui. Fiquei parado. 1 segundo.
2. O cerrado continuava cantando como se nada tivesse acontecido. O gavião lá em cima não tinha se movido. O sol continuava na mesma posição brutal. O mundo inteiro estava exatamente igual a 2 minutos atrás. Mas eu era outro. Não consigo explicar direito o que acontece com a gente num momento assim. Não é heroísmo. Heroísmo é uma decisão fria, calculada, que você toma com a cabeça. O que eu senti ali foi diferente. Foi mais primitivo. Foi aquela coisa que vem de antes da língua, de antes do pensamento, de um lugar no peito que a gente passa a vida toda tentando cobrir de casca grossa para não sangrar. Ela era uma pessoa. Estava sofrendo. E eu estava ali. Era simples assim. E era complicado como tudo que é simples. Eu não vou te deixar, eu disse. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela fechou os olhos por um momento. E eu vi um fio de lágrima descer pelo rosto coberto de poeira, abrindo um caminho limpo na sujeira como um rio pequeno abrindo caminho no sertão. Me levantei. Olhei para a corrente, olhei para a argola na pedra, olhei para o cadeado. Pensei, não tenho a chave. Mas tenho um caminhão cheio de ferramentas, um macaco hidráulico e 23 anos de estrada que ensinaram que problema sem solução rápida tem solução lenta, e problema sem solução lenta tem gambarra. E eu não ia deixar aquela mulher acorrentada numa pedra do Tocantins enquanto o sol se punha. Subi o barranco correndo, cheguei no caminhão ofegando, o calor tinha subido mais ainda, ou talvez fosse eu que estava queimando por dentro. Abri o compartimento lateral de ferramentas, aquele baú longo embaixo da carroceria, onde a gente guarda o que usa e o que nunca usa, mas não joga fora. Vasculhei rápido. Chave inglesa grande, alicate de pressão, corrente auxiliar, cabo de aço, cunha de madeira, o macaco hidráulico que eu ia usar no pneu. Peguei o alicate de pressão e a chave inglesa. Pensei. Voltei e peguei também um martelo de borracha e um formão que ficava enrolado num pano velho no fundo do baú. Não sabia exatamente o que ia precisar, mas sabia que precisava de opções. Desci o barranco de novo, mais rápido, mais firme. Ela continuava no mesmo lugar. Claro que continuava. Para onde ia? Mas mesmo assim, alguma parte primitiva dentro de mim ficou aliviada quando a vi, como se eu tivesse com medo de que aquilo todo tivesse sido miragem de homem sozinho demais na estrada quente. Não era miragem, era real, e era urgente. Agachei perto do cadeado. Era um cadeado simples, daqueles de ferro pintado de preto, do tipo que você compra em qualquer ferrageria do interior por menos de R$ 20. Fácil de abrir com a chave certa. Sem a chave, precisava de outra lógica. Coloquei o formão na argola que estava cravada na pedra, não no cadeado, na argola. A argola era o ponto mais fraco. Quem tinha feito aquilo tinha caprichado no cadeado, mas tinha usado uma argola comum, de ferro mole, do tipo que cede com pressão lateral, se você souber onde empurrar. Vai doer? Ela perguntou com a voz rouca. Não em você, eu disse. Segura o braço firme e afasta o quanto der. Ela obedeceu sem discussão. Vi que o pulso dela estava vermelho embaixo da corrente, marcado, mas não cortado. Tinham posto com folga suficiente para não cortar a circulação. Pensamento frio, calculado. Alguém que queria ela viva por um tempo, mas não por muito. Batalhei com a argola por uns 3 minutos. O formão entrou na fenda da pedra, a chave inglesa como alavanca, o martelo empurrando. No segundo golpe mais forte, a argola vergou. No quinto, arrancou do encaixe com um estalo seco que assustou os dois. A corrente caiu. O pulso dela ficou livre. Ela olhou para o braço como se não acreditasse. Ficou assim por um momento, olhando, só olhando, e depois segurou o próprio pulso com a outra mão, como quem abraça alguma coisa pequena e frágil que quase perdeu. Não disse nada. Eu também não. Às vezes, o silêncio é a única resposta à altura.
O problema seguinte era maior. Como subir o barranco com ela naquele estado? Olhei para ela de perto pela primeira vez com calma. Devia ter uns 20 e poucos anos. Difícil precisar, porque o sofrimento envelhece o rosto de um jeito que a idade não envelhece. A barriga era grande, avançada, do tipo que os caminhoneiros mais velhos chamam de barriga de 9º mês, mesmo sem saber medicina nenhuma. Os pés estavam descalços, com a sola grossa de quem anda no chão duro, e havia uma laceração pequena no tornozelo esquerdo que estava cicatrizando mal. Dei a ela a garrafa de água que eu tinha trazido do caminhão. Ela bebeu devagar, com disciplina, não gulosa, como quem aprendeu da pior forma que beber rápido quando se está muito seca faz o estômago revirar. Isso me disse alguma coisa sobre o quanto tempo ela tinha ficado ali. Você consegue ficar de pé? Perguntei. Consigo, ela disse, mas quando tentou as pernas tremeram. Estendi o braço. Ela pegou sem hesitar. E isso me disse outra coisa, que ela tinha chegado num ponto além do orgulho, além do medo de estranho, além de qualquer cálculo de quem devo confiar. Ela estava numa região onde só existem 2 estados, sobreviver ou não sobreviver. Subimos o barranco juntos, devagar. Ela segurava meu braço com as 2 mãos e eu ia na lateral, travando os pés no capim seco para não escorregar com o peso dos 2. No meio do caminho ela parou, respirou fundo. Ficou parada uns 10 segundos, com o rosto levantado para o céu, como se estivesse pedindo licença para continuar. "Tô bem", disse ela sem que eu perguntasse. "Só deixa eu respirar um segundo." "Pode respirar o quanto precisar", eu disse. Chegamos no alto. Fui com ela até o lado do passageiro da Sulamita e abri a porta. A cabine era alta. Eu tenho estribo, mas mesmo assim é 1,5 degrau de altura. Ela olhou para cima com uma expressão que misturava determinação com dúvida. "Eu empurro por trás, se precisar", falei. Ela conseguiu sozinha, com esforço, com vontade, com aquela teimosia física que mulher grávida tem quando o corpo não tem mais escolha. Eu fechei a porta, dei a volta, subi do meu lado. A cabine estava quente como forno. Liguei o motor, coloquei o ar-condicionado no máximo. Ela encostou a cabeça no encosto e fechou os olhos. E por uns 2 minutos ficamos assim. Motor ligado, ar gelado começando a circular, o mundo lá fora continuando quente e indiferente. "Como você se chama?" perguntei. Ela demorou um pouco para responder, como se tivesse pesando se o nome ainda era dela. "Mirela", disse ela, "Mirela Souza Braga." "Dário", eu disse, "Dário Mendes." Ela abriu os olhos e me olhou de lado. Olho escuro, fundo, com uma inteligência lá dentro que o sofrimento não tinha conseguido apagar. "Você tem comida?" perguntou ela. Eu quase sorri. Não de graça, de alívio. Quem pensa em comida ainda está lutando para ficar. "Tenho marmita fria, biscoito, fruta", eu disse. "O que você quiser primeiro." "Tudo", disse ela. Simples assim. Enquanto ela comia, devagar, obedecendo o próprio corpo, a marmita de arroz com frango que eu tinha comprado no posto de Guaraí, eu troquei o pneu. Trabalhei em silêncio, com a porta do passageiro aberta para ela ouvir o barulho e saber que eu ainda estava ali. Não sei por que fiz isso. Instinto, talvez. O mesmo instinto que faz a gente deixar a luz acesa quando sai do quarto onde tem criança dormindo. O sol já estava baixo quando terminei. Laranja velho, daquele que pinta o cerrado inteiro de cobre e faz as sombras das árvores tortas crescerem quilômetros pela terra. Guardei as ferramentas, lavei as mãos com água da garrafa, subi de volta na cabine. Ela tinha terminado de comer. Segurava o copo de plástico com as 2 mãos no colo, olhando para frente. "Você vai me perguntar o que aconteceu", disse ela. Não era pergunta. "Vou", eu concordei. "Mas só quando você quiser contar." Ela virou o rosto para mim. E eu vi, pela primeira vez desde que a encontrei, qualquer coisa que não era só exaustão ou medo. Era avaliação.
Ela estava me lendo, pesando, tentando decidir se eu era do tipo de homem que faz bem ou do tipo que faz mal usando voz de fazer bem. Não disse nada para convencê-la. Não tinha o que dizer. Ou ela confiava ou não confiava, e palavra minha não ia adiantar muito ali. Ela olhou de volta para frente. Meu tio me pôs ali, disse ela. Voz baixa, igual. Por causa de uma terra. Fez pausa. Meu pai morreu em agosto. Deixou o sítio no meu nome. Meu tio achou que não era justo. Silêncio. Ele achou que se eu morresse lá, longe, que parecia coisa de fuga ou de acidente, a terra voltava para a família dele. Eu segurei o volante com as duas mãos, olhando para a estrada vazia na minha frente. O sangue tinha esquentado um pouco. Aquele calor de injustiça que sobe pelo pescoço, mas eu não deixei aparecer. Ela não precisava da minha raiva agora. Ela precisava de outra coisa. Quantos dias você ficou ali? Perguntei. Ela pensou. 3. Acho que 3. 3 dias. Grávida. Acorrentada. Com o sol de outubro do Tocantins caindo em cima. Fechei os olhos por um segundo. Respirei. Quanto tempo de gestação? Perguntei. 38 semanas, ela disse. O médico da UBS de Porto Nacional falou que podia ser qualquer hora. Qualquer hora. Encarei o painel da Sulamita, o velocímetro zerado, o motor em marcha lenta, o ar-condicionado soprando ar gelado como se fosse um dia comum. Não era um dia comum. Mirela, eu disse com cuidado, você está sentindo alguma dor, contração, pressão, qualquer coisa diferente? Ela ficou quieta por um momento longo demais. Tô sentindo desde ontem de noite, disse ela por fim. Achei que era o cansaço. Eu virei para ela. Ela estava com a mão espalmada na barriga, os dedos abertos, olhando para baixo com aquela expressão de quem acabou de entender alguma coisa que não queria ter entendido. Com que frequência? Eu perguntei, e minha voz saiu mais tensa do que eu quis. Não sei, não fiquei contando. Ela respirou fundo e eu vi o abdômen dela endurecer por baixo do tecido fino da blusa. Mas está vindo de novo agora. Eu olhei para a estrada. Guaraí ficava 30 quilômetros para trás. Colinas do Tocantins ficava 40 para frente. Qualquer um dos dois tinha hospital, tinha UPA, tinha alguma estrutura. Mas o céu do lado oeste tinha ficado de um roxo carregado enquanto eu trocava o pneu. Aquele roxo que o sertanejo conhece bem, que não é pôr do sol bonito, que é aviso, chuva, pesada, perto. Vou precisar que você aguente mais um pouco, eu disse. Vamos chegar num hospital, eu prometo. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e disse algo que ficou na minha cabeça por semanas depois. Você é o primeiro homem que me faz uma promessa hoje em dia que eu acredito. Engoli o nó que formou na garganta. Coloquei a Sulamita em marcha e foi quando o céu desabou. A chuva não chegou devagar. No Tocantins, quando a primeira chuva da estação resolve cair de verdade, ela não avisa com garoa, não manda chuvisco na frente como quem bate na porta antes de entrar. Ela chega inteira, de uma vez. Como uma parede d'água que o mundo levantou do outro lado do horizonte e empurrou na sua direção sem cerimônia nenhuma. Primeiro veio o vento. Forte, quente ainda, carregando o cheiro de terra molhada de longe. Aquele cheiro que é um dos mais bonitos do mundo e que naquela hora era só ameaça. As árvores do cerrado se curvaram todas para a mesma direção, como se tivessem recebendo uma ordem. O céu ficou verde por um instante, aquele verde amarelado que faz a barriga da gente pesar. E então a chuva caiu. Liguei os limpadores de para-brisa no máximo. Não adiantou muito. A visibilidade caiu para uns 15 metros na frente, talvez menos. A estrada sumiu debaixo de uma cortina cinza e as luzes do caminhão iluminavam só a chuva caindo em diagonal, densa como fumaça sólida. Reduzi a velocidade. 40, 30. A Sulamita pesava carregada e a pista estava ficando com aquela película escorregadia dos primeiros minutos de chuva forte.
quando a água mistura com a poeira e o óleo da estrada e forma uma lama fina que é traiçoeira como gelo. Tá tudo bem? Mirella perguntou. A voz dela estava controlada, mas eu vi a mão dela segurar o apoio da porta com força. Tô controlando, eu disse. Essa chuva passa rápido, é temporal de pré-estação, vem forte e vai embora. Estava sendo otimista, mas às vezes otimismo é a ferramenta certa. Ela assentiu. Ficou olhando para frente, com a mão ainda no apoio e a outra na barriga. Eu conhecia bem esse trecho da BR-153. Sabia que uns 8 quilômetros à frente tinha um posto de combustível, Posto Estrela do Norte, uma estrutura simples, mas coberta, com banheiro e um telefone fixo que funcionava na última vez que eu tinha parado ali, 2 anos atrás. Se chegasse lá, dava para avaliar a situação com mais calma, ligar para frente, pedir socorro se precisasse. 8 quilômetros. No seco, 6 minutos. Naquela chuva, podia ser 20. Fui indo. Firme, devagar, confiando mais no conhecimento da estrada do que nos olhos. Sabia onde tinha lombada, sabia onde o asfalto afundava do lado direito, sabia onde a curva engana porque parece mais aberta do que é. 3 quilômetros percorridos quando Mirella fez um som baixo. Não era palavra. Era aquele som involuntário que o corpo emite quando a dor ultrapassa o que a vontade consegue segurar. Eu olhei rápido para ela. Ela estava com os dentes cerrados, a testa franzida, as 2 mãos agora na barriga. Respirando pelo nariz, curto e controlado, como quem aprendeu a respirar com dor. Contração? Perguntei. Sim, ela disse, esticando a vogal enquanto a onda passava. Esperou. Respirou. Forte. Quanto tempo faz desde a última? Ela pensou. Uns 10 minutos, talvez menos. 10 minutos. Eu não era médico. Não entendia de parto além do que qualquer homem aprende vendo filme e ouvindo história de posto de gasolina. Mas eu sabia que 10 minutos era pouco. Sabia que a direção estava errada, não para melhor, para pior. Mirella, escuta, eu disse, mantendo o olho na pista. Tem um posto aqui na frente, uns 5 quilômetros. Vou chegar lá e a gente liga pro SAMU, tá? Você me fala se a dor mudar, se ficar diferente, se sentir qualquer coisa estranha. Tô sentindo, ela disse baixo. O quê? Ela demorou. Quando falou, a voz tinha descido um tom, como quem entrega uma notícia ruim com cuidado. Pressão, lá embaixo. Muita pressão. O estômago virou dentro de mim. Apertei o acelerador um pouco mais. A sulamita reclamou na curva seguinte. Derrapou meio centímetro, corrigi no volante. A chuva não tinha dado trégua. Se alguma coisa estava mais forte. 4 quilômetros, 13,5. Dário, ela disse. Tô aqui. E se não der tempo? Não respondi imediatamente. Precisava de um segundo para organizar o que sabia e o que não sabia, para separar o medo do raciocínio. Vai dar tempo, eu disse. E acreditei enquanto falava, porque a única alternativa era não acreditar, e essa opção eu não podia me dar. 2 quilômetros. Foi quando a sulamita tossiu. Um engasgado no motor, aquele tranco sutil que o caminhoneiro sente mais na coluna do que ouve pelos ouvidos. Olhei para o painel. Temperatura normal, pressão de óleo normal, combustível. A luz laranja do reservatório estava acesa. Tinha acendido quando? Não sabia. Com a chuva, com Mirella, com a tensão. Eu não tinha olhado para o painel desde que saí da beira da vicinal. E a sulamita, velha e honesta como sempre foi, tinha acendido a luz e esperado eu perceber sem fazer escândalo. Não, eu murmurei para mim mesmo. O que foi? Mirella perguntou. Nada, eu disse. Mentira pequena, necessária. Calculei. A luz de reserva na sulamita acende quando tem uns 20 litros. Com carga pesada e motor forçado na chuva, 20 litros davam talvez uns 15, 20 quilômetros. O posto ficava a menos de 2. Dava, mas tinha que ser agora. Coloquei o pé um pouco mais fundo.
A chuva abriu por um segundo, aquela pausa estranha que os temporais fazem às vezes, como uma respiração, e eu vi as luzes do posto Estrela do Norte lá na frente, laranja e branca, vazando pela cortina de água como um farol. "Tá vendo?" eu disse para Mirella. "Ali." Ela se esticou na cadeira, olhou. E por um segundo, só um, o rosto dela afrouxou. Não sorriu, mas afrouxou, e naquele afrouxamento tinha um alívio que valeu mais do que qualquer palavra. Entrei no pátio do posto com o paralama raspando na borda do meio-fio, freiei embaixo da cobertura e desliguei o motor. A chuva tamborilava no telhado de zinco como artilharia. Desci correndo e fui direto ao balcão. Tinha um atendente, garoto novo, 18 anos no máximo, com cara de quem não esperava movimento nenhum naquele temporal, e uma mulher mais velha, sentada numa cadeira atrás do caixa, tricotando, que era provavelmente a dona ou a mãe do dono. "Tem telefone? Preciso chamar o SAMU. Tem uma grávida em trabalho de parto no caminhão." O garoto abriu a boca, fechou, olhou para a mulher. A mulher largou o tricô no chão e levantou com uma agilidade que não combinava com a cadeira de balanço. "SAMU é 192, ela disse, já indo na direção de um telefone fixo na parede. "Mas nesse temporal eles demoram. Aqui tem uma enfermeira que mora a 300 metros. Eu conheço. Tenho o número dela." "Liga para ela primeiro", eu disse. Ela já estava discando. Voltei correndo para o caminhão. Mirella estava recostada, respirando curto, com os olhos fechados e a mão espalmada na barriga. Quando ouviu a porta abrir, olhou. "Chamei socorro", eu disse. "Tem uma enfermeira perto e o SAMU também." Ela assentiu, respirou, torceu levemente o rosto. "Tá vindo outra", disse ela. Fiquei parado do lado de fora, porta aberta, chuva caindo nas minhas costas, olhando para ela passar pela contração. 30 segundos, 40. Ela não fez barulho, só respirou, conteve, passou. Quando terminou, ela abriu os olhos e me olhou. "Você tem filha, né?" disse ela. Fiquei surpreso. "Como você sabe?" Ela apontou com o queixo para o painel. A foto da Rebeca, presa com fita adesiva no lado direito. Foto de quando ela tinha 12 anos, sorrindo com os dentes tortos, que ela depois colocou o aparelho para corrigir. "O jeito que você olha para a foto enquanto dirige", Mirella disse, "é o jeito de pai que sente falta." Não soube o que responder. Olhei para a foto da Rebeca. Depois olhei de volta para Mirella. "Tenho sim", eu disse. 17 anos. "Você fala com ela?" "Às vezes." "Mais ou menos?" Engoli. "Menos do que devia." Ela assentiu. Sem julgamento. Só registrou, guardou, seguiu em frente como quem entende que cada homem tem a sua corrente. Nem sempre de ferro, nem sempre visível, mas corrente do mesmo jeito. Foi quando a mulher do caixa chegou correndo com um guarda-chuva. "A enfermeira vem a caminho. 5 minutos. O SAMU disse 30 minutos por causa da chuva na ponte." Ela olhou para Mirella dentro da cabine com aquele olhar direto de mulher que já viu parto e não tem medo de ver de novo. "Como ela tá?" "Contrações de 10 minutos", eu disse. "Pressão forte." A mulher, eu soube depois que o nome dela era Dona Neuza, 58 anos, mãe de 4, avó de 7, fez um som com a boca que não era bem aprovação nem era alarme. Era avaliação. "Entra aqui", ela disse para Mirella. "Vamos te tirar daí e te colocar num lugar mais largo." Mirella olhou para mim. Eu ofereci o braço. Ela desceu. Dona Neuza tinha um depósito nos fundos do posto que ela usava como sala de descanso. Um cômodo pequeno, com um sofá comprido de couro sintético desbotado, uma mesa, um ventilador de teto e uma luz fria de lâmpada fluorescente. Não era bonito, mas era coberto, era limpo e era longe da chuva. Colocamos Mirella no sofá. Dona Neuza foi buscar cobertores e água quente sem que ninguém pedisse, com a eficiência calma de quem já resolveu emergência antes e sabe que pânico não ajuda.
Eu fiquei do lado de fora do cômodo, encostado na parede do corredor, com as mãos nos bolsos e o coração num ritmo que não era o meu de costume. Ouvia a chuva no telhado. Ouvia a voz baixa de Dona Neuza lá dentro, tranquila, fazendo perguntas simples, checando coisas que eu não entendia. O garoto do balcão apareceu com um café e me ofereceu sem dizer nada. Aceitei. Tomei em pé, olhando para o chão molhado, pensando no tio de Mirella, em como um homem chega no ponto de acorrentar a própria sobrinha grávida numa pedra. Em que tipo de cálculo você precisa fazer dentro de si mesmo para chegar nessa conclusão? Que uma terra vale mais do que uma vida, mais do que 2 vidas, contando o bebê. Pensando também em mim, na facilidade com que eu poderia ter ignorado aquela voz fraca vinda do barranco. Quantas vezes na vida eu passei direto por uma coisa que precisava de mim, com pressa demais, com o destino já traçado no GPS, com a entrega no prazo, justificando tudo. Quantas vezes passei direto por causa de mim mesmo, por causa da Rebeca, por causa da vida que eu fui deixando para trás, quilômetro a quilômetro? A chuva estava amainando. Lá fora, o céu estava começando a clarear no horizonte leste. Aquela claridade violeta de chuva que passa, que promete que o mundo molhado vai secar de novo. Foi então que ouvi um choro, fino, agudo, com aquela força desajeitada de quem acabou de chegar num lugar que não conhece e está descobrindo que tem pulmão. Um choro de recém-nascido. Parei, com o copo de café na mão, parado no corredor, ouvindo aquele som que é ao mesmo tempo o mais comum e o mais impressionante do mundo. Dona Neuza falou alguma coisa lá dentro. Não entendi as palavras, mas o tom era daqueles que não precisam de tradução. Encostei a testa na parede fria. Fechei os olhos. E respirei. A enfermeira chegou 6 minutos depois do bebê. Seu nome era Fátima. 40 e tantos anos, cabelo curto, jaleco branco sobre uma blusa de malha, ainda com os sapatos molhados de ter corrido sob a chuva que estava parando. Entrou pelo corredor com uma bolsa de primeiros socorros no ombro e aquela expressão de profissional que já chegou em situação pior e sobreviveu para contar. Parou na minha frente, me olhou de cima a baixo com rapidez clínica. Você é o caminhoneiro? Sou. Bebê já nasceu? Nasceu. Ela fechou os olhos por meio segundo, não de alívio, de cálculo, e foi para o quarto sem mais conversa. Fiquei no corredor. O garoto do balcão tinha sumido de volta para o caixa, provavelmente porque a chuva estava parando e algum carro tinha aparecido no pátio. A luz fria do corredor zumbia levemente acima de mim. Lá fora, o temporal tinha virado garoa fina e o asfalto molhado refletia as luzes do posto em laranja e branco, como um quadro úmido. Tomei o que restava do café, que já estava frio. Esperei. 10 minutos. 15. O som lá dentro era de vozes baixas, movimentos calmos, a normalidade estranha que se instala depois da emergência quando o perigo passou, mas o cuidado ainda não terminou. Então, Dona Neuza apareceu na porta do cômodo e me olhou. Ela quer te ver, disse ela. Entrei com cuidado, como se o piso pudesse ceder. Mirella estava recostada no sofá, coberta até a cintura com um cobertor xadrez que Dona Neuza tinha trazido. O rosto tinha mudado, não sei explicar de outro jeito. Era o mesmo rosto exausto, o mesmo rosto de quem passou por coisa demais em pouco tempo. Mas havia alguma coisa diferente na expressão. Uma abertura, como se uma tensão muito antiga tivesse sido devolvida para o mundo, e ela ainda estivesse aprendendo como era existir sem aquele peso. No colo dela havia um embrulho pequeno num pano limpo. Ela levantou os olhos quando eu entrei. Vem ver, disse ela. Me aproximei. Agachei na beira do sofá e olhei. O bebê era pequeno, como todos os recém-nascidos são pequenos, de um jeito que surpreende a gente toda vez, como se a gente nunca aprendesse a escala certa. Cabeça coberta de cabelo escuro e úmido,
olhinhos fechados, com aquela firmeza de quem está fazendo um trabalho importante lá dentro. Boca pequena, nariz achatado, mãozinha fechada em punho perto do rosto. Vivo. Completamente, absolutamente, terrivelmente vivo. Senti alguma coisa apertar no peito. Não era tristeza, não era alegria, era aquela coisa misturada que não tem nome certo, que aparece nos momentos em que a vida se mostra sem filtro nenhum. É menino, disse Mirella. É, eu confirmei, inútil. Fátima disse que está bem, que é pequeno, mas está bem. Ela olhou para o bebê por um momento. Nasceu antes do prazo por causa do estresse, mas os pulmões funcionam. Ela ouviu. Assentei. Fiquei olhando o peito do bebê subir e descer, aquele ritmo novo e preciso que ele tinha aprendido em algum lugar antes de chegar aqui. Você já escolheu o nome? Perguntei. Ela ficou quieta. Olhou para o bebê. Depois, olhou para mim. Tava pensando, disse ela devagar, em colocar Dário. Levantei os olhos para ela rápido demais. Ela estava me olhando com aquela expressão direta, sem afetação, sem drama. Era uma mulher que tinha aprendido que sentimento verdadeiro não precisa de embalagem. Fiquei sem saber o que dizer. Sentei no chão, literalmente. Dobrei os joelhos e sentei no piso frio do corredor, com as costas na lateral do sofá, porque as pernas não quiseram mais me sustentar naquele momento. Mirella, eu disse, com a voz que saiu estranha, você não precisa... Eu sei que não preciso. Ela interrompeu calma. É porque eu quero. Fiquei olhando para o teto por um momento. Dário. O bebê ia se chamar Dário. Tem coisa que você não merece e que a vida te dá do mesmo jeito, sem consultar se você está preparado para receber. Não sabia se era redenção ou se era peso. Provavelmente eram os dois, como quase tudo que importa. Tá bom, eu disse por fim. A voz não ajudou muito. Dário é um bom nome. Ela quase sorriu. Só quase. Mas foi suficiente. Enfermeira Fátima ficou ali por mais 1 hora, checando mãe e bebê com aquela competência quieta de profissional de saúde do interior que aprendeu a fazer muito com pouco. Orientou Mirella sobre amamentação, sobre sinais de alerta, sobre o que fazer quando chegasse num hospital. O SAMU chegou 50 minutos depois do chamado. Uma ambulância da Regional de Colinas do Tocantins, com 2 técnicos cansados, mas atenciosos. Avaliaram o bebê, avaliaram Mirella. Confirmaram o que Fátima já havia dito. Ambos estáveis, mas era necessário ir para a maternidade para observação e exames. Foi quando o problema voltou. Um dos técnicos, o mais velho, de bigode grisalho, se afastou comigo para o lado enquanto o colega preparava a maca. Ela tem documento? Perguntou ele baixo. Não sei. Ela foi encontrada em situação de abandono, acorrentada. Ele me olhou com aquela expressão de quem já ouviu coisa feia demais nessa vida, mas ainda se surpreende às vezes. Precisa registrar ocorrência, ele disse. Não é opção, é protocolo. A gente leva ela para a maternidade, mas vai ter que comunicar à polícia. Eu sei, eu disse, e eu quero que comunique. Tem um homem lá atrás nessa estrada que precisa responder pelo que fez. Ele assentiu devagar. Você vai precisar dar depoimento. Sei disso também. Atrasa sua viagem. Olhei para ele. Atrasa. Ele me estudou por um segundo. Depois estendeu a mão. Eu apertei. Antes de levarem Mirella, me aproximei da maca onde ela estava deitada, com o bebê no colo dentro da ambulância, ainda com a porta aberta. A luz interna era branca e fria, e ela parecia pequena naquela maca, mas não frágil. Essa é a palavra certa. Ela não parecia frágil, parecia uma pessoa que passou por fogo e saiu do outro lado com as marcas, mas sem a fumaça. Para onde você vai depois? Ela perguntou. Vou seguir para a Imperatriz depois que der o depoimento. Tenho carga para entregar. E depois? Pausei. Não sei ainda. Ela me olhou. Você devia ir ver sua filha.
Não era conselho, não era ordem. Era observação, do tipo que só dói porque é verdade. Devia, eu concordei. Dário, ela disse, e eu levei um segundo para lembrar que estava falando de mim e não do bebê. Você parou o caminhão para trocar um pneu, por acaso, num lugar que você não ia parar. Fui o pneu que parou, eu só obedeci. Não existe acidente, disse ela simples. Minha avó falava isso, eu não acreditava. Agora acredito, não soube responder. Esses pensamentos, destino, acaso a mão de Deus ou a falta dela, sempre me deixaram com a boca aberta e a mente vazia. Sou homem de asfalto, não de filosofia. Mas naquele momento, com o bebê dormindo no colo dela e a noite do Tocantins começando a esfriar lá fora, eu entendi o que ela queria dizer, mesmo sem as palavras certas. Às vezes a vida te coloca exatamente onde você precisa estar. E tudo que ela pede é que você preste atenção. Cuida bem do Dário, eu disse. Dos dois, ela corrigiu. E me olhou com uma firmeza carinhosa que me fez lembrar da minha mãe, que era pequena assim e dizia as coisas assim, curtas, diretas, sem espaço para dúvida. Os técnicos fecharam a porta da ambulância. Fiquei parado no pátio do posto, assistindo as luzes vermelhas e brancas se afastarem pela BR-153 molhada, até sumires na curva lá na frente e deixarem só o asfalto brilhando debaixo das estrelas que estavam aparecendo uma a uma conforme as nuvens iam embora. Dona Neuza veio me trazer outro café, quente dessa vez. Fiquei no pátio tomando café, olhando para o céu que estava abrindo e pensando numa porção de coisas ao mesmo tempo. No tio de Mirella, na corrente de ferro, no cadeado barato, na foto da Rebeca no painel, no nome que o bebê ia carregar pela vida toda. Pensei também em mim, no homem que eu era antes daquele pneu furar, antes daquela voz vinda do barranco, antes daqueles olhos fundos me pedindo para não ir embora. E comecei a entender, ali naquele posto de beira de estrada, no meio do Tocantins, que algumas horas podem fazer com um homem o que 20 anos não conseguiram. Mas isso ainda não era o fim, porque o tio de Mirella ainda estava solto, e eu tinha dado depoimento o suficiente para saber que ele sabia onde ela estava sendo levada. O delegado de Colinas do Tocantins se chamava Renato Borges. 40 anos, barba por fazer, camisa social com o segundo botão aberto e aquela expressão de quem trabalha com o pior da humanidade há tempo suficiente para não se surpreender mais, mas que ainda não ficou completamente frio. Esse último detalhe eu percebi quando ele me ouviu contar sobre a corrente e a argola cravada na pedra. Algo passou pelo rosto dele, rápido, controlado, mas passou. Dei o depoimento numa sala pequena da delegacia, sentado numa cadeira de plástico dura, com um ventilador de mesa soprando ar morno no meu rosto. Era quase meia-noite. A viagem para a Imperatriz estava oficialmente morta por aquela noite. Tinha ligado para o despachante da empresa, um homem compreensivo que conhecia o meu trabalho há anos. E ele tinha remarcado a entrega para a manhã seguinte, sem reclamar muito. Contei tudo. A voz no barranco, a corrente, o cadeado. O que Mirella me disse sobre o pai morto, o sítio, o tio. O delegado Borges anotava com uma caneta esferográfica azul, cabeça baixa, sem me interromper. Quando terminei, ficou olhando para o bloco de notas por um momento. O nome do tio ela deu para você? Perguntou. Deodato, eu disse. Deodato Braga. Ela disse que ele mora no município de Porto Nacional. Ele anotou. Fechou o bloco. Esse indivíduo vai ser localizado, disse ele com aquela objetividade cansada de quem fez essa promessa muitas vezes e aprendeu a não enfeitar. O que ele fez configura cárcere privado, tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mais uns incisos que o promotor vai gostar de listar. E o sítio? Eu perguntei. A terra que o pai dela deixou. Ele me olhou. Isso é questão cível.
Mas com ocorrência criminal registrada, fica muito mais difícil para ele contestar qualquer coisa na justiça. Fez pausa. Tem defensoria pública em Colinas. Vou mencionar o caso para eles amanhã cedo. Assentei. Saí da delegacia às 11h40 da noite. A cidade de Colinas estava quieta como cidade pequena, fica depois das 10. Um bar aberto na esquina, 2 motoboys parados conversando, um cachorro atravessando a rua sem pressa nenhuma. Fui até o caminhão, subi na cabine, reclinei o banco e fiquei olhando para o teto por um tempo que não soube medir. Não conseguia dormir. Não era ansiedade exatamente. Era aquela vigília que o corpo faz quando passou por coisa grande demais e ainda não processou. Como se a mente precisasse de mais algumas horas, acordada antes de se autorizar a descansar. Peguei o celular. Olhei o nome da Rebeca na lista de contatos. Eram quase meia-noite. Ela estaria dormindo ou deveria estar. Jovem de 17 anos numa quinta-feira. Podia estar acordada também, que essa geração dorme tarde e acorda mais tarde ainda. Fiquei com o dedo em cima do nome dela por um tempo longo. Não liguei. Guardei o celular. Fechei os olhos. Dormi. De manhã cedo, antes mesmo do sol subir direito, fui até a maternidade. Era um hospital pequeno, limpo, daqueles que funcionam no limite do razoável com o que o sistema público oferece. Corredores brancos, cheiro de antisséptico, enfermeiras de plantão com o rosto cansado de quem virou à noite. Na recepção, expliquei quem eu era. A recepcionista consultou o sistema, pegou o telefone interno, falou baixo. Pode subir, quarto 12. Subi. Bati de leve na porta entreaberta. Ouvi a voz dela. Pode entrar. Mirella estava sentada na cama, com o bebê no colo, amamentando com aquela concentração total e tranquila que as mães têm nas primeiras horas. Como se o mundo inteiro tivesse encolhido para caber naquele espaço entre os dois. Ela levantou os olhos quando eu entrei e fez aquela expressão. Não era sorriso ainda, era o rascunho de um sorriso. Você voltou, disse ela. Falei que voltava. Ela assentiu como se isso fosse suficiente. Olhei para o bebê, dormindo. Com aquela respiração ritmada e perfeita, o peito subindo e descendo como um metrônomo pequeno e milagroso. Como vocês estão? Perguntei. Bem, o médico disse que o Dário está com o peso um pouco baixo, mas que é normal para o tempo que ele ficou, que vai ganhar em 2 semanas. Ela olhou para o filho. Eu fiquei com medo a noite toda, ficar acordando de hora em hora para ver se ele está respirando. Todas as mães ficam, eu disse. Minha ex-esposa fazia isso com a Rebeca. Levantava, colocava a mão no peito dela, voltava a deitar, toda hora. Mirella me olhou. Você lembra disso? Lembro. Mas você não estava lá. Engoli. Não sempre. Ela não disse mais nada sobre isso. Não precisava. Ficamos conversando por quase 1 hora. Ela me contou mais sobre a história. O pai dela, seu Orivaldo, um homem simples que tinha comprado o sítio de 3 alqueires no município de Porto Nacional, com 40 anos de trabalho em outros homens. Nunca registrou no cartório como devia. Essa é a tragédia silenciosa do homem pobre no Brasil, que conquista a terra, mas não domina o papel. Quando morreu, em agosto, deixou a terra no nome de Mirella num documento escrito à mão, assinado por 2 testemunhas. O tio Deodato, irmão mais novo do pai, tinha aparecido 1 semana depois do enterro, com advogado, com conversa, com pressão. Quando a Mirella não cedeu, a pressão virou ameaça. Quando a ameaça não funcionou, ele tinha agido. Ele contou para a família que eu tinha fugido, ela disse, sem raiva aparente, já além da raiva, num lugar mais fundo. Que eu era louca, que estava perturbada pela morte do meu pai, que tinha saído sozinha. Fez pausa. Ninguém procurou. Aquela frase ficou no ar da enfermaria como fumaça. Ninguém procurou. Não disse nada por um momento. Depois, o delegado vai atrás dele. Isso eu sei. Sei. Ela olhou para o bebê. Mas a terra?
tem defensoria pública. Disse que vão te ajudar com o registro, com o processo, com o documento do seu pai e as testemunhas, tem base. Ela assentiu devagar. Não era o alívio de quem acredita que está resolvido. Era o assentimento de quem aprendeu que luta longa começa com um passo e que o passo precisa ser dado mesmo sem certeza do fim. Você tem onde ficar? Perguntei. Depois que tiver alta. Ela ficou quieta. Tenho uma vizinha no sítio, Dona Irace. Ela era amiga do meu pai. Acho que ela me acolhe enquanto as coisas se resolvem. Acho. Ela me acolhe, corrigiu Mirella, com uma firmeza deliberada. Às vezes a gente precisa dizer a coisa em voz alta para ela se tornar real. Ela me acolhe. Na hora de ir embora, ficamos um momento sem palavras na porta do quarto. Ela estava com o bebê no colo, eu estava com o capacete de borracha na mão, quer dizer, o boné que é o capacete do caminhoneiro. E havia entre nós aquela sensação estranha que existe no fim de um encontro que foi grande demais para se despedir com palavras normais. Dário, ela disse. Sim, vai lá ver sua filha. Não era mais observação dessa vez, era pedido. E havia no pedido dela uma urgência que vinha de algum lugar pessoal, de uma filha que talvez também tivesse pai ausente, de uma mulher que sabia o que custa quando alguém que devia estar presente decide que a estrada é mais fácil. Vou, eu disse. E dessa vez não era só palavra. Ela assentiu, olhou para o bebê. Saí. A Sulamita estava no estacionamento do hospital com o pneu novo brilhando, fora de lugar em comparação com os outros 3 gastos. Subi, liguei o motor, olhei para o painel. A foto da Rebeca estava ali. 12 anos, dente torto, aquele sorriso que ela ainda tinha antes de aprender a se decepcionar comigo de forma sistemática. Peguei o celular. Eram 8h15 da manhã. Ela talvez ainda dormisse. Talvez não. Discou antes que eu pudesse pensar mais e me arrepender. Chamou 3 vezes. Pai! A voz dela. 17 anos. Um pouco rouca, de quem acabou de acordar. Aquela surpresa genuína que ela tentou esconder e não conseguiu completamente. Oi, filha, eu disse. A voz saiu estranha de novo. Aquela estranheza de emoção que aparece quando a gente abre uma porta que ficou fechada por tempo demais. Desculpa ligar cedo. Não, tá bom. Eu estava acordada. Pausa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu muita coisa, eu disse. Mas tô bem. Todo mundo tá bem. Que coisa? Te conto pessoalmente. Eu queria saber se posso passar aí essa semana, depois que eu entregar a carga em Imperatriz. Silêncio. Não era o silêncio de quem não tem resposta. Era o silêncio de quem tem resposta, mas está verificando se pode acreditar na pergunta. Sério? Disse ela por fim. Sério? Outro silêncio. Menor dessa vez. Pode vir, pai. 3 palavras. Simples, contidas, com toda a história de 4 anos de ausência e decepção acumulada por baixo delas como água subterrânea. Não era perdão ainda. Não era recomeço ainda. Era uma porta que ela decidiu não fechar. E isso era mais do que eu merecia e exatamente o que eu precisava. Obrigado, eu disse. E soou insuficiente e verdadeiro ao mesmo tempo. Dirige com cuidado, ela disse. Simples assim. Igual a mãe dela dizia. Igual a toda mulher que ama alguém que fica na estrada diz. Porque não tem outro jeito de segurar uma pessoa que precisa ir. Vou, eu prometi. Desliguei. Fiquei com o celular na mão por um momento, olhando para o para-brisa e para a cidade pequena que estava acordando lá fora. O padeiro abrindo a porta, o cachorro de ontem ainda na mesma esquina, uma mulher varrendo a calçada com aquela regularidade doméstica que é a espinha dorsal invisível do mundo. Coloquei a Sulamita em marcha. A BR-153 estava limpa, lavada pela chuva de ontem, brilhando no sol da manhã como fita nova. O cerrado dos 2 lados estava diferente,
como ele sempre fica depois da primeira chuva da estação, de repente mais verde, mais vivo, como se tivesse estado guardando energia por meses para gastar tudo de uma vez. Abri a janela. O ar era fresco ainda, aquele frescor de manhã que o Tocantins guarda por poucas horas antes do calor engolir tudo. Cheirava a terra molhada, a capim, a alguma flor do cerrado que eu nunca soube o nome, mas que aparece depois da chuva numa amarela simples e alegre. Coloquei o Luiz Gonzaga baixo e segui norte, mas a estrada, como sempre, ainda tinha uma última coisa guardada para mim. Estava a uns 40 quilômetros de Colinas, já no trecho que segue para Estreito, quando vi o carro. Um Hilux branco, parado no acostamento com o pisca-alerta ligando. Nada demais. Carro quebrado, pneu furado, qualquer coisa. Normal de estrada. Mas o que me fez reduzir não foi o carro. Foi o homem do lado de fora. Alto, 50 e poucos anos, chapéu de couro, calça de fazendeiro. Parado na frente do carro, de frente para a estrada, olhando no sentido contrário ao que eu vinha, olhando para a direção de Colinas como quem espera ou vigia. O celular no ouvido, gesticulando com a mão livre. Passei por ele devagar, porque o acostamento era estreito e a sulamita é larga. E quando passei, ele virou o rosto por um segundo, só um segundo, na direção do meu caminhão. Eu não conhecia aquele homem. Mas havia alguma coisa na forma como ele estava parado, na postura, na tensão do corpo, naquele olhar de quem está esperando por alguma coisa que ainda não chegou. Alguma coisa naquilo tudo acendeu um alarme em mim que não era lógico, mas que 23 anos de estrada me ensinou a não ignorar. Parei a sulamita 150 metros à frente. Fiquei no espelho retrovisor, olhando o homem. Ele ainda estava no telefone. Ainda olhava para Colinas. Peguei o celular. Liguei para o delegado Borges, cujo número eu tinha salvo na noite anterior. Ele atendeu no segundo toque. Borges. Aqui é o Dário, o caminhoneiro de ontem. Olha, pode ser nada, mas tem um Hilux branco parado no acostamento da BR-153, uns 40 quilômetros depois de Colinas no sentido estreito. Homem alto, chapéu de couro, olhando para a direção da cidade. Silêncio curto. Placa você viu? Parcialmente. Começa com QRX ou QRZ, não tenho certeza. Fica onde você tá, não faz nada. Tô parado. Ouvi ele chamar alguém no fundo. Vozes rápidas, tom diferente do dela de madrugada. A objetividade de quem acabou de receber informação que importa. Mando viatura. Fica no local, mas não chega perto. Entendido. Desliguei. Fiquei na sulamita, motor ligado, olhando pelo retrovisor. O homem no acostamento ainda estava de costas para mim, ainda no telefone, ainda olhando para Colinas. O sol subia, o asfalto começava a esquentar e o cerrado dos dois lados estava verde e silencioso, como se nada estivesse acontecendo. Mas alguma coisa estava. E eu não ia mover a sulamita 1 centímetro até ter certeza de que a Mirella e o Dário estavam seguros. A viatura chegou 11 minutos depois. 2 policiais. Abordagem padrão, calma, os dois descendo do carro com aquela postura preparada de quem não sabe o que vai encontrar. O homem do Hilux ficou parado quando eles chegaram. Não fugiu, não gesticulou demais. Ficou. Do meu retrovisor eu vi a conversa, não ouvi. Vi o homem tirar documento, ver os policiais falando no rádio, ver um dos policiais pegar o telefone. 3 minutos depois, o delegado Borges me ligou de volta. Era ele. Deodato Braga, o próprio, voz seca, satisfeita de um jeito profissional. Placa do Hilux bate com um veículo registrado no nome dele. Estava com mandado de prisão preventiva que a gente acabou de solicitar ao plantão do juiz essa manhã. Chegou a tempo. Fechei os olhos. Como ele sabia onde ela estava? Ainda vamos apurar. Mas minha hipótese é que tinha alguém que falou, algum conhecido da cidade, alguém que viu a ambulância. Interior é assim. Todo mundo sabe de tudo antes que a notícia corra. Mas você pegou ele. Pegamos. Fiquei em silêncio por um segundo.
Obrigado, Dário. Essa ligação fez diferença. Mas tô em débito com ela, eu disse simples. Desliguei. No retrovisor, vi os 2 policiais colocando Deodato Braga no banco traseiro da viatura. Ele não resistiu. Entrou com aquela cabeça baixa de quem sabe que chegou ao fim de um caminho que ele próprio escolheu. O Hilux branco ficou no acostamento, pisca-alerta ainda piscando, como um ponto de exclamação no fim de uma frase que ninguém queria ter que escrever. Engatei a marcha. Respirei fundo. Coloquei a sulamita em movimento. E segui. Imperatriz fica no extremo oeste do Maranhão, na beira do rio Tocantins, numa região onde o cerrado começa a ceder espaço para mata e o ar muda de textura. Fica mais úmido, mais pesado, mais verde no cheiro. Entrei na cidade às 3 da tarde, com o sol na direção certa para encandir o espelho retrovisor, aquela luz laranja de fim de tarde que transforma qualquer paisagem comum em coisa que parece pintada. Entreguei a carga. O responsável pelo recebimento era um homem gordo e apressado, que assinou os papéis sem olhar para mim. Falou no celular durante toda a operação de descarga e me deu uma caneta com logomarca da empresa para assinar o canhoto. Não sei por que guardo essa caneta até hoje. Está no porta-luvas da sulamita. Acho que é porque ela marca o fim daquela viagem, a viagem mais longa que já fiz, sem ter sido a mais comprida em quilômetros. Depois da descarga, fui até um posto perto da Marginal, abasteci a sulamita, tomei banho no banheiro pago. R$ 2,50. Água quente que durou exatamente 6 minutos antes de esfriar. E sentei na lanchonete do posto com um prato de arroz, feijão, bife e farofa que parecia o prato mais honesto do mundo. Comi devagar, olhei para o movimento do posto. Caminhoneiros de passagem, famílias parando para abastecer, um casal de mochileiros com cara de cansaço e olho de quem ainda está descobrindo o Brasil. Uma mulher amamentando discretamente numa cadeira perto da parede, com um pano sobre o ombro, olhando pelo celular. Olhei para ela por um segundo mais longo do que devia e depois olhei para outra direção. Paguei a conta. Voltei para o caminhão. Fiquei 2 dias em Imperatriz esperando carga de retorno. É assim que funciona. Você entrega, você espera, o despachante acha carga para trazer de volta, você carrega e volta. A roda gira, o dinheiro gira, a vida gira. Naqueles 2 dias eu fiz alguma coisa que não tinha feito em muito tempo. Fiquei parado. Não no sentido físico. Caminhei pela cidade, fui até a margem do rio Tocantins, sentei num banco de praça que tinha um jacarandá velho jogando sombra generosa no calor da tarde. Parado no sentido de dentro, sem fugir para o próximo pensamento. Sem ligar o rádio para preencher o silêncio, sem pegar o celular toda vez que a cabeça começava a ir num lugar desconfortável. Deixei ir. Pensei na Mirella. Na corrente de ferro no pulso dela, no cadeado barato, na argola que alguém tinha cravado na rocha com paciência de quem planeja mal frio. Pensei no tio Deodato e, curiosamente, não consegui só sentir raiva. Senti também aquela tristeza surda que a gente sente quando uma pessoa faz uma escolha tão errada, tão irrecuperável, que você sabe que ela também se perdeu ali. Ele não ia ter a terra, ia ter processo, ia ter cadeia, ia ter o resto da vida marcado pelo que tinha feito. Por 3 alqueires de cerrado, por não conseguir aceitar que o irmão tinha tomado uma decisão que era direito dele tomar. Pensei no bebê. No Dário pequeno, com aquele punho fechado perto do rosto, respirando naquele ritmo novo que ele tinha aprendido sem que ninguém ensinasse. Alguém lá pelo mundo estava carregando meu nome agora. Alguém ia crescer, andar, falar, se decepcionar e se alegrar, e um dia olhar para o horizonte com aquela sensação de que o mundo é maior do que a gente consegue entender. E ia ter o meu nome. Não sei o que fazer com isso ainda, mas carrego. Pensei na Rebeca. Fiquei mais tempo pensando nela do que em tudo o mais junto, nas ligações que eu não fiz, nas datas que eu cheguei atrasado, naquele olhar dela de 15 anos. Eu já sabia que você ia atrasar.
que é a frase que mais me dói de tudo que já ouvi na vida. Não porque ela foi cruel, porque ela foi verdadeira. Porque era a constatação de uma filha que tinha parado de se surpreender com o pai. E isso é o tipo de coisa que você não conserta com desculpa, não conserta com presente, não conserta com uma ligação de madrugada do Tocantins. Conserta com presença. Só com presença, repetida, constante, sem o GPS ligado apontando para a próxima entrega. Na manhã do segundo dia, sentado na beira do rio com o café esfriando na mão, eu entendi uma coisa que parecia simples e que levei a vida toda para aprender. A estrada não era minha casa, era minha fuga. A diferença é grande. Casa é lugar que você escolhe, que você constrói, que você volta para ele não porque não tem outro jeito, mas porque é onde você quer estar. Fuga é lugar que você vai porque o outro lugar dói demais e você ainda não aprendeu a ficar com a dor. Por 23 anos, eu tinha chamado de vocação o que era covardia. Tinha chamado de liberdade o que era esquiva. Tinha chamado de vida independente o que era, na prática, uma forma elaborada de não aparecer quando era necessário. O pneu que furou na entrada da vicinal de Córrego Fundo, aquele pneu idiota e providencial, tinha me parado. Literalmente me parado. E eu que achava que sabia tudo sobre estrada, aprendi que às vezes o que te salva não é seguir em frente, é parar. A carga de retorno foi confirmada na tarde do segundo dia. Material de construção de uma empresa de Imperatriz para uma distribuidora em Goiânia, com prazo de 3 dias. Caminho que passava por Palmas, por Gurupi, pelo sul do Tocantins, entrava em Goiás pela 153 e chegava em Goiânia. Passava por Anápolis. Falei isso para Rebeca quando liguei para confirmar que ia aparecer. Passa por aqui em que dia? Ela perguntou. Antepamanhã à noite, se eu sair amanhã cedo. Você pode jantar aqui. Pausa. A mãe disse que tudo bem. Fiquei quieto um segundo. Sua mãe é uma boa pessoa, eu disse. Eu sei, ela disse. E havia naquele eu sei todo o contexto de uma filha que cresceu vendo a mãe segurar tudo enquanto o pai seguia viagem, sem amargura. Rebeca não era menina de amargura, mas com lucidez. A lucidez que os filhos de pais ausentes desenvolvem cedo, que é ao mesmo tempo uma coisa triste e uma coisa que faz admirar. Antepamanhã, então, eu disse. Antepamanhã, ela confirmou. Saí de Imperatriz às 5:30 da manhã seguinte, com a sulamita carregada e o tanque cheio e o ar fresco de madrugada entrando pela janela entreaberta. O céu estava daquele azul escuro de antes do amanhecer, que não é noite, mas ainda não é dia. Um azul de promessa. Rodei por horas no silêncio que eu sempre chamei de solidão e que naquele dia soou diferente. Não era vazio, era espaço. Tem diferença entre os dois e eu estava só aprendendo a sentir qual era qual. Parei em Guaraí no começo da tarde. Não precisava parar em Guaraí. O tanque estava bem, eu não estava com sono, o prazo dava folga. Mas parei. Saí do posto, andei até a entrada da vicinal de Córrego Fundo, que ficava uns 3 quilômetros depois do posto. Parei na beira da estrada, fui a pé até a curva. As pedras estavam lá, o barranco, a amendoeira fina na beirada da cerca. Desci o barranco devagar, segurando no capim seco. Cheguei nas pedras. A argola que eu tinha arrancado estava no chão, dobrada, inútil. A corrente estava do lado, enrolada sobre si mesma como cobra dormindo. O cadeado estava aberto. Os policiais provavelmente tinham aberto quando vieram recolher como evidência, ou talvez tivesse caído sozinho. Fiquei parado no meio das pedras por um tempo. O cerrado estava em silêncio de tarde quente. Aquele silêncio que não é ausência de som, é presença de calor. As cigarras não cantavam naquele horário. Um vento leve passava entre as árvores tortas, mexia nas folhas novas que tinham aberto depois da chuva. Peguei a corrente no chão, pesada, fria apesar do sol, metal honesto, sem enfeite. Fiquei com ela na mão por um momento.
pensando em quanto peso uma corrente dessas representa quando está no seu pulso e quanto ela pesa quando está só na sua mão. A diferença entre carregar alguma coisa preso a ela e carregar alguma coisa por escolha. Deixei a corrente no chão e subi o barranco de volta. Cheguei em Anápolis na quinta-feira às 19h30, cidade que eu conheço desde criança, cidade que tem o cheiro de cidade que foi minha, mas que virou da minha filha depois que me fui. Ruas que eu sei de memória e que parecem ligeiramente diferentes toda vez que volto, como o rosto de pessoa que você conhece bem, mas que vai mudando tão devagar que você só percebe a diferença quando fica longe por tempo demais. Deixei a Sulamita estacionada no pátio de uma transportadora conhecida. Não ia chegar de caminhão na porta de casa, como sempre fiz, aquela chegada que mistura o trabalho com o pessoal e torna os dois menores. Fui a pé às 4 quadras. Comprei flores numa banca de esquina, não rosas, que são flores de ocasião, mas girassóis, que são flores de pessoa que sabe o que quer. Bati na porta. Ouvi passos no corredor. A porta abriu. Rebeca, 17 anos. Igual à foto do painel e completamente diferente. Mais alta do que eu lembrava, cabelo mais comprido, óculos novos que ela não tinha da última vez. Com uma expressão que tentou ser neutra e não conseguiu completamente, havia ali uma mistura de cautela e de alguma coisa mais quente que ela ainda não tinha decidido se ia deixar aparecer. Ficamos um segundo olhando um para o outro. "Oi, pai", disse ela. "Oi, filha", eu disse, e estendi os girassóis. Ela olhou para eles. Depois olhou para mim. E vi, claramente vi, aquela coisa mais quente que ela estava segurando decidir que não precisava mais ser segurada. Ela pegou os girassóis, deu um passo para frente, me abraçou. Não foi abraço de novela, não foi choro dramático. Foi abraço de filha que tem raiva e amor ao mesmo tempo e que por um momento escolhe só o amor. Foi abraço de quem esperou sem saber que estava esperando. Foi abraço que durou exatamente o tempo que precisava durar. Quando ela se afastou, os olhos estavam brilhando, mas ela não chorou. Minha filha tem a teimosia da mãe e a mandíbula apertada do pai quando não quer demonstrar. "Entra", disse ela. "O jantar está quase pronto." Entrei. Ficamos à mesa até quase meia-noite. Eu, a Rebeca e a Cláudia, minha ex-esposa, que estava mais tranquila do que eu merecia encontrá-la, com aquela serenidade de quem já passou pelo fogo e resolveu não guardar brasa. Contei a história. Não toda, não era hora para tudo, e algumas coisas precisam de tempo para serem contadas na medida certa. Mas contei o essencial: a voz no barranco, a corrente, Mirella, o bebê que nasceu no sofá do posto com a ajuda de Dona Neuza e da enfermeira Fátima, o Deodato preso no acostamento com o pisca-alerta do Hilux piscando. A Rebeca ouviu com aquela atenção total que ela sempre teve desde pequena, a queixo apoiado na mão, os olhos acompanhando cada parte. A Cláudia ouviu com os braços cruzados no começo e depois descruzados, e eu vi no rosto dela o momento em que a história passou de história que o Dário está contando para coisa que de verdade aconteceu com alguém. Quando terminei, ficou silêncio por um momento. "Ela tá bem?" perguntou Rebeca. "A Mirella? Tava bem quando saí. Ela é forte." Pausei. "O bebê também." "Dário!" repetiu Rebeca com um sorriso pequeno. "Ela colocou seu nome no filho." "Colocou?" Ela me olhou com aqueles olhos castanhos da minha mãe. "Você salvou a vida dela, pai." Sacudi a cabeça. "Eu só parei o caminhão." "Você parou," ela disse, com aquela simplicidade direta de 17 anos que ainda não aprendeu a complicar o que é simples. "Quantas pessoas passam direto?" Não respondi, mas guardei. Dormi naquela casa pela primeira vez em mais de 2 anos. A Cláudia arrumou o quarto de hóspedes sem fazer cerimônia e sem fazer favor.
com aquela neutralidade prática de quem resolveu que o passado é passado e que o presente precisa funcionar por causa de quem ainda é de ambos, que era a Rebeca. Deitei na cama, olhei para o teto, ouvi o silêncio da casa. Aquele silêncio diferente do silêncio da cabine, cheio de pequenos sons domésticos, a geladeira no corredor, o ventilador no quarto da Rebeca, um cachorro distante na rua. Não demorei para dormir. Dormi fundo, sem sonho que eu me lembrasse, que é o melhor tipo de sono, aquele que a consciência reconhece como merecido. De manhã, antes de ir buscar o caminhão e seguir para Goiânia fazer a entrega, sentei na varanda com o café que a Rebeca preparou. Ela estava sentada na cadeira do lado, descalça, com o celular no colo, mas sem olhar para ele. Olhando para o quintal, onde tinha um pé de manga velha, que eu lembrava de quando a Cláudia tinha plantado, logo depois que eles tinham se mudado para aquela casa. Pai, ela disse. Sim. Você vai continuar rodando? Pensei. Vou. É o que sei fazer. Mas vou fazer diferente. Diferente como? Passando aqui mais vezes, ligando mais, estando mais. Fiz pausa. Não prometo que viro outro homem do dia para a noite, mas prometo que estou tentando. Ela ficou quieta por um momento olhando para o pé de manga. Sabe o que a minha professora de filosofia falou outro dia? Disse ela. Fala. Que a gente não muda quando decide mudar. A gente muda quando a vida coloca a gente num lugar onde não dá mais para continuar sendo quem era. Olhei para ela. Sua professora é sábia. É. Ela me olhou de lado. Mas acho que a pessoa que te colocou nesse lugar foi a Mirella. Fiquei com o copo de café na mão, olhando para o quintal. Foi, eu disse, ela e um pneu furado. Rebeca riu. Pequeno, curto, mas riu, e foi o som mais bonito que eu ouvi naquela semana inteira. Naquela semana que tinha tido a chuva do Tocantins e o choro do bebê, e o estralo da argola saindo da pedra, e a voz da Mirella pedindo para não ser deixada. Saí de Anápolis às 10 da manhã. Antes de subir na Sulamita, fiquei um segundo na calçada olhando para casa. A Rebeca estava na janela da sala, com os girassóis no copo de vidro atrás dela. Levantou a mão. Acenei. Subi. Liguei o motor. O Scania acordou com aquele ronco grave que eu conheço como conheço o próprio nome. Coloquei a mão no câmbio, olhei para o retrovisor, olhei para o para-brisa. A foto da Rebeca no painel era a mesma de sempre. 12 anos, dente torto, sorriso ainda sem peso. Mas agora havia outra coisa do lado. Um papel pequeno que a Rebeca tinha colocado ali de manhã cedo, enquanto eu tomava banho, sem me dizer. Um bilhetinho dobrado com a letra dela. Aquela letra de adolescente que ainda não decidiu se vai ser letra de adulto. Abri. Dirige com cuidado, pai. A gente está esperando você voltar. Dobrei o papel. Coloquei no bolso da camisa. Em cima do coração, que é lugar idiota para colocar papel, mas era o único lugar que fazia sentido naquele momento. Engajei. A BR-153 estava livre naquela manhã. Céu aberto, azul limpo depois das chuvas, cerrado verde e úmido dos dois lados. Passei por Goiânia, peguei a 060, entreguei a carga na distribuidora, assinei os papéis. E quando terminei, ao invés de ligar para o despachante perguntando sobre próxima carga, fiz algo diferente. Liguei para o Borges. Delegado, aqui é o Dário. Dário, precisava falar com você. Deodato Braga foi indiciado essa manhã. Cárcere privado, tentativa de homicídio, mais uns incisos. Tá preso preventivamente. E a Mirella? Saiu da maternidade hoje. Bebê liberado também. Defensoria Pública já entrou em contato com ela. Tem uma defensora chamada doutora Vanessa que vai acompanhar o caso da terra. Pausa. Parece que tem 2 testemunhas do documento do pai que já confirmaram a defensora. Caso tem fundamento. Respirei. Obrigado, delegado. Obrigado a você. Sem o seu depoimento e o seu olho no acostamento, Deodato estava livre. Desliguei.
Fiquei parado no pátio da distribuidora, motor ligado, sol de Goiânia batendo na lataria vermelha da Sulamita. Peguei o celular de novo. Procurei o número que a enfermeira Fátima tinha me mandado antes de eu sair de Colinas. O número do quarto da maternidade, que eu nunca tinha usado, mas não tinha apagado. Não era o número certo mais. Ela já tinha saído. Mas tentei de qualquer forma. Chamou de novo. Alguém atendeu. Alô? Voz de Mirela. Mais forte do que eu lembrava. Mais cheia. Mirela, aqui é o Dário. Silêncio pequeno. Sabia que ia ligar, disse ela. Simples assim, como se fosse óbvio. Como vocês estão? Bem, em casa de Dona Irace. Ela fez galinha caipira para comemorar. Uma pausa curta. O Dário tá dormindo. Come, dorme, acorda, chora, come, dorme. Que vida boa. Ri. Pela primeira vez em dias, um riso verdadeiro, solto. Ela me contou que a defensora já entrou em contato. Eu disse. Entrou. A doutora Vanessa. É uma mulher séria. Me fez perguntas 2 horas seguidas e anotou tudo. Tom de aprovação. A terra vai ficar comigo, Dário. Eu sei que vai. Meu pai não trabalhou a vida inteira para eu deixar para trás. Não vai, eu concordei. Não vai. Silêncio confortável por um momento. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que passaram por coisa séria juntas e não precisam mais se provar. Você foi ver sua filha? Ela perguntou. Fui. Jantei lá. Fiquei à noite. E olhei para o bilhetinho no bolso da camisa que eu podia sentir pelo tecido. E ela colocou um bilhete no meu caminhão dizendo que estão esperando eu voltar. Mirela ficou quieta por um segundo. Então você sabe o caminho, disse ela. Deixo por aqui. Não porque a história acabou. História assim não acaba. Ela continua em debaixo da superfície, nos processos que andam, nos bebês que crescem, nas filhas que esperam, nos homens que aprendem devagar a diferença entre estar em movimento e estar fugindo. Deixo aqui porque é onde eu entendi o que precisava entender. A estrada ensina muita coisa, ensina resistência, ensina silêncio, ensina a ler o céu e o asfalto e o comportamento dos outros motoristas na neblina. Ensina a ficar sozinho, sem se dissolver. Mas tem uma coisa que a estrada não ensina, que só aprende quem para, que a vida não está no destino, não está na entrega assinada, não está no quilômetro rodado, não está no próximo contrato ou na próxima cidade iluminada aparecendo lá na frente como promessa. A vida está nas paradas. Nas paradas que a gente escolhe, nas paradas que o pneu impõe, nas paradas que uma voz fraca vinda de um barranco no meio do Tocantins exige de você em outubro, quando o cerrado ainda está com sede e o céu já está cheio. Está na corrente que você quebra sem saber muito bem se tem força suficiente, mas tenta do mesmo jeito. Está no nome que alguém coloca no filho porque você estava lá quando precisava. Está no bilhete dobrado no bolso da camisa. Está na filha que acena da janela enquanto você sai, e no fato de que desta vez, pela primeira vez em muito tempo, você sabe que vai voltar. Não porque vai passar por ali, porque vai escolher passar por ali. A diferença. Eu sei agora. Meu nome é Dário Mendes Cavalcante. Tenho 51 anos, sou caminhoneiro e em outubro, num trecho da BR-153 entre Guaraí e Colinas do Tocantins, um pneu furado me ensinou que a coisa mais corajosa que um homem pode fazer não é seguir em frente, é parar. Faim.